Doutor, Ô, meu, tá me vamos lá. ouvindo? Tô ouvindo bem. Foi. Então agora nós vamos bem. Agora a gente está bem. Agora, pô, agora eu estou te vendo, doutor. Pô, eu não estava conseguindo te ver, pô. Mas vamos lá, Ah, doutor. Primeiro, te agradecer mais uma vez. Agora, olhando pode. no teu olho aqui, por sempre você tratar todos os vereadores, todos os parlamentares, você sempre tratou de forma. Você é um cara diferenciado. Mas vamos lá. Fazendo aquela tua colocação, você já chegou de cara, doutor? Já chegou de cara botando o hospital para funcionar, né? Amanhã já funciona, é isso? Amanhã já tá funcionando. Só um minutinho. 8h30. 8h30. Então, chegando aqui em casa, vamos lá. Hoje nós já inauguramos. Vamos lá. Oi. Foi. Vamos Oi, fazer oi. a vistoria e já está tudo pronto. 40 leitos de CTI e nós temos 160 leitos de enfermaria. Então, amanhã a gente já começa a receber os pacientes na parte da tarde. Então, isso vai dar um alento aí muito grande para a população, porque tem vários pacientes na fila, né? E a gente, então, vai dar Perfeito. uma resposta boa. Perfeito. Então, de cara, já está botando o hospital de campanha para funcionar a partir de amanhã. E uma outra coisa E, que eu já vou até pular a pergunta, para depois a gente retomar aqui, isso já é uma medida que você já está fazendo de cara. E tem uma questão que você já chegou também, você sabe que uma questão, um problema na cidade, no estado, é a questão da regulação. Você já está unificando a regulação da prefeitura com do governo do estado, também vai colocar o hospital de campanha. Como é que vai ser isso aí, doutor? Que você já está metendo a mão na massa nisso também. ó, a regulação do município é feita pela doutora Cláudia Lunardi, que é a subsecretária de regulação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Bom, a Perfeito. primeira coisa que eu fiz foi ligar para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, nós temos que unificar a regulação. Ela, não, mas a gente tem que falar com o Ciclano, com a subsecretária fulana e tal. Aí, doutora Cláudia, a Cláudia já me conhece já há muito tempo, né? Eu falei, doutora Cláudia, a senhora não está mais falando com o diretor do Gafreguini, doutora Cláudia. A senhora está falando com o secretário de Estado, doutora Cláudia. A senhora, por favor, eu gostaria, humildemente, de pedir à senhora que tome conta da regulação da prefeitura junto com o Estado, e, se possível, do Estado do Rio de Janeiro inteiro. Eu sei que a senhora é a pessoa mais competente, é a pessoa mais indicada, que a senhora é a pessoa mais capacitada para cumprir essa missão, para seguir integralmente as portarias e as diretrizes do SUS. Porque eu sei que ela veio do Ministério Público. Ela Perfeito. ficou muito tempo no Ministério Público tentando implantar as ações. E aí ela fala para mim assim, mas, Ferreira, eu tenho que falar com a subsecretária do Estado. Doutora Cláudia, a senhora está falando com o secretário. Se a subsecretária não lhe atender, a senhora me indica uma que eu troco ela, doutora Cláudia. Ela, não, mas ela é muito boa. Eu falei, eu nem conheço. Conheço ela. Então, ela, não, mas você também não pode atropelar uma subsecretária do Estado. Ela é igual a mim. Eu falei, então tá, bom, faça um grupo de trabalho, tá bom? Eu quero a regulação única, afinada, de acordo com as diretrizes do SUS e o que o Ministério Público mais quer. Tem várias ações no Ministério Público e ninguém consegue implantar. Porque você tem que ir para Harvard, sabe? Para você fazer uma regulação. As unidades de saúde, elas têm que botar disponível numa plataforma os leitos que estão desocupados. Você tem que pegar aquela unidade de saúde, fazer qual é o perfil, o que ela vai fazer, o que ela vai receber da regulação. Existe uma central que vai pegar todas essas informações e vai fazer um link de uma unidade com outra. De uma unidade básica, de uma UPA, de uma emergência, para um hospital, para fazer uma cirurgia, uma internação, um CTI. Ou seja, é só você coordenar e passar a informação para um sistema que é informatizado. E as pessoas têm que ligar uma falar para a outra. E atender a população e os pacientes. Né? Então, tem que fazer por si rápido. E a Cláudia, porque as pessoas têm má vontade. Não é má vontade da Cláudia. É má vontade mesmo dos funcionários, das pessoas. E aí
existe um princípio do SUS chamado equidade. Equidade é o seguinte, todo mundo é igual, mas quem precisa mais tem prioridade. Então, vamos trabalhar para atender a população. Ser prático, na verdade, é o seguinte, você com a tua experiência, da forma que você agitado igual a gente, eu sou do seu perfil, gosta de meter a mão, arregaçar a manga aí para dentro, prático e objetivo. Você chegou, vamos desburocratizar isso? Vamos unir a prefeitura com o Estado para a gente unificar essa central de regulação. É prático, para que a população possa ser atendida com mais praticidade na ponta? É por aí, doutor? Sim. Quando o governador Witzel me convidou, na verdade, teve um movimento muito importante do nosso vice-governador, o vereador Cláudio Castro, né, que virou vice-governador, e muito querido por todos. Então, ele conversou com o governador, e o governador, então, aceitou minha nomeação, e em vista do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. E o governador falou que eu teria liberdade plena, e realmente está acontecendo. Eu tiraria quem eu quiser, colocaria o que eu quiser. Você, Ferreira, só faça uma coisa. Conserte a saúde do Estado e você tem todo o meu aval. E realmente ele não tem se metido. A gente tem tomado lá, montando o time, né? Vou conseguir montar o time que eu queria. E a gente agora está começando, vamos fazer agora as coordenadorias, vamos montar os grupos técnicos para a gente poder fazer isso. Mas antes de aceitar, você sabe que eu sou amigo do nosso prefeito, Marcelo Crivella. O prefeito gosta muito de mim. O prefeito, ele veio várias vezes aqui no hospital. Ele reconheceu o trabalho do Gafreguin, ele quadriplicou o nosso orçamento. Então, é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito dele, fiz muita amizade com ele, com a dona Silvia, com o Marcelinho, com a Maressa. E aí, com o pessoal do gabinete. E o que aconteceu? Prefeito, o governador está me chamando para ser o secretário do Estado. Eu pensei que ele ia ficar chateado. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: glória a Deus, meu filho, agora eu vou ter um bom interlocutor da saúde do Estado. Aí eu falei, prefeito, não é município, não é Estado, não é federal, é Sistema Único de Saúde. Vamos nos integrar, vamos conversar. Todas as instâncias têm que se conversar, porque a população, ela não é municipal, federal, estadual. A população, ela está aqui no nosso dia a dia. A população, ela não quer saber dessa estrutura hierárquica, ela quer ser atendida e bem atendida. Ela quer chegar no hospital e o hospital tem que resolver o problema dela. E para isso existe uma logística enorme, né? Existe um trabalho técnico enorme para que a gente possa construir a unidade com todas as suas características físicas, estruturais, de insumos, de medicamentos, de informatização, de fluxo de informação. E essa unidade tem que funcionar baseado nas diretrizes técnicas também ditadas pela Vigilância Sanitária. Então, o gestor público, ele tem que fazer valer o Sistema Único de Saúde e tem que fazer com que esse Sistema Único de Saúde tenha qualidade. Não são só as metas quantitativas. Além de ter a quantidade, eu tenho que atender com qualidade. E aí, aqui no GAFRE, por exemplo, eu comecei a implantar uma lógica que é a seguinte: só porque o hospital público não pode atender como se fosse um hospital privado, então vamos trabalhar para transformar a infraestrutura do hospital público como se fosse um hospital privado. E eu fiquei 5 anos fazendo isso no GAFRE, a coisa foi andando, a coisa foi evoluindo, até que a gente começou a ter assim, um sucesso maior no atendimento da população. Quando apareceu a Covid, já em janeiro, já fui o primeiro hospital a fazer treinamento para a Covid. Eu fui o primeiro hospital a começar a comprar os insumos para o uso na enfermaria de Covid. Montei um CTI de Covid, comecei a atender pacientes com Covid, peguei Covid e começamos... E teve uma forma que o senhor conduziu no GAFRE, doutor, que foi um sucesso, né? Só 12 pessoas, não tem uma questão? De 70... Almeida, meu amigo, meu irmão, estava falando, Felipe, o doutor
o Dr. Ferri fez uma forma lá que ele estava explicando que foi um sucesso. E aí, é isso, só quer levar para o Estado para fazer. O que é que consiste? Tem cloroquina no meio, não tem? Como é que é isso, doutor? Olha só, a epidemia, né, ela começou em dezembro e ela veio através de um morcego, né? Então, aqueles morcegos gigantes, aquelas chamadas raposas voadoras asiáticas. E aí, eu vou subir o elevador, se cair, só segura um pouquinho, porque lá o Wi-Fi vai melhorar a qualidade. Então sai e volta. Se não cair, a gente continua. Se caiu, só entra de volta. Aí, o que acontece? Esse vírus, Galera, não saiam não. A gente tá no nosso bate-bola, ele já vai sair do elevador para a gente, se alguém tiver alguma pergunta interessante, bacana, para a gente trazer aqui para o nosso querido secretário, Dr. Fernando Ferri. É esse ser humano aí. Eu já conheço, a gente já acompanha o trabalho dele já há algum tempo. É isso. Esse é esse ser humano aí. Já tá retomando, a gente já está retomando aqui, já está trazendo o nosso secretário de volta. Desculpa, tá? Mas é que o Wi-Fi aqui em cima é melhor. Doutor, fica Desculpa tranquilo. aí. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Isso, que é bem melhor. E aí o vírus, ele é extremamente diferente, causa uma doença com uma agressividade como a gente não está acostumado a lidar com ela. E aí foi uma tragédia, porque toda doença, existe uma coisa que a gente chama de história natural. Doutor, já está voltando aí já. Voltou? É. Voltou? Voltou. Tá voltou. Voltou. Que ótimo, aqui vai ficar melhor. Agora então, voltou. Aqui está a internet, aqui eu estou com Wi-Fi. Aí funciona bem. Fique tranquilo. Então, assim, é um vírus que a gente não está acostumado a lidar com ele. Né? É um vírus de morcego, um bichinho chamado pangolim. Esse vírus ele atingiu também no Oriente Médio um camelo e causou a chamada síndrome da angústia respiratória aguda do Oriente Médio e também causa resfriado comum e causa doença em cachorro e bovinos, né, causando diarreia nesses animais. Bom, quando ela chega... começa na China, várias teorias, né? Não se sabe direito. Aí vem a teoria da conspiração, que aquilo ali era feito em laboratório, ou então de alguma pessoa que estava estudando esse vírus no laboratório, se infectou e passou esse vírus para as pessoas ali no supermercado, em Wuhan. E aí esse vírus ele tem uma alta taxa de multiplicação e esse vírus se multiplica na cavidade nasal e na faringe. Justamente onde a gente tosse, espirra, Perfeito. fala. E aí você consegue, por exemplo, num espirro, você consegue jogar a partícula viral a 6 metros de distância. Então você imagina isso num vagão do trem, uma pessoa espirra, praticamente todo mundo que está ali vai ser contaminado. E naquela época, como não se conhecia ainda direito a doença, o que acontecia? As pessoas em torno aí de mais ou menos em torno de 10 a 14 dias, as pessoas elas começavam a entrar num processo de falência respiratória, né? Elas iam para o CTI e você tinha mais de 75% de mortalidade. Inicialmente começou isso com idosos, né? E depois começou a pegar várias faixas etárias da população. Inicialmente também começou a pegar as pessoas com fragilidade
pessoas hipertensas, diabéticas, cardiopatas, né? Pessoas que tinham alguma fragilidade de saúde e que essas pessoas, então, que começaram a morrer. Uma característica importante dessa doença é que quando ela começa a se dispersar na população, você não tem, assim, imediatamente um aumento grande de casos. Demora 2, 3 meses. Perfeito. Então, você vê. Aqui entrou no Ano Novo e no Carnaval. A gente começou a ter problema mais ou menos março, abril, que começou realmente. Perfeito. Já estamos na metade de maio, né? E aí, num período de mais ou menos um mês e meio, morreram já 19 mil pessoas. Estados Unidos já morreram 92 mil. Né? Meu Deus. E qual foi, então, o que eu comecei a observar? Saiu um trabalho baseado na observação de necrópsias, que foi observado que o sangue começa a coagular dentro dos pequenos vasos do pulmão. O nome disso chama trombose. Isso dá na fase final, quando a pessoa morre. Agora, o que causa a trombose? Por que um sangue coagula dentro do vaso sanguíneo? É porque o nosso sistema imunológico, ele reconhece o vírus como um agente estranho e ele começa a processar uma resposta contrária a esse vírus. O meu sistema imunológico, eu posso resumir bem para quem não é médico? Eu vou usar uma linguagem que o pessoal vai entender. Vamos lá. O vírus é como se fosse um agente estranho, como se fosse um inimigo. O sistema imunológico é o exército que vai combater o inimigo. Quando o inimigo chega, o exército está despreparado. Então ele tem que começar a se preparar e ele vai se preparando. No momento que ele está se preparando, primeiro ele tem que reconhecer o inimigo. E depois ele tem que começar a produzir uma resposta para neutralizar esse inimigo. Ele tem que montar estratégia, o sistema imune tem que montar estratégia para neutralizar o vírus. No primeiro dia de sintoma até o 7º dia, é que vai acontecer essa fase de preparo. A partir do 7º dia, o exército imunológico está dando tiro de fuzil. Perfeito. Vai passando para o 10º dia, ele começa a dar tiro de canhão. Quando chega no 14º, 15º dia, ele joga uma bomba atômica. Aí a pessoa entra em ciência respiratória aguda, vai para o respirador e morre. Meu Deus! Foram 32 mil mortes na Inglaterra, mais de 30 mil mortes na Inglaterra, 30 mil mortes na Espanha e na Itália. Né? Então, assim, a gente tem as fases. De 0, entre 0, 5, 7 dias, é a fase 1. Do 7º dia até o 10º dia, 12º dia, a gente chama de fase 2. E aí ela é dividida em 2A, é quando o sangue começa a coagular, mas ainda coagula um pouquinho, a pessoa está cansada, a pessoa faz um esforço, ela se cansa um pouco mais, começa a tossir mais, né? A pessoa fica mais prostrada, aí vai no médico. Chega lá, mede a saturação de oxigênio, né, no dedo, mede a quantidade de oxigênio no sangue, até o aparelhinho dele, que a gente chama de oxímetro. Perfeito. A oximetria está normal, faz a tomografia às vezes. A lesão, ela é periférica, é pequenininha, não tem problema. Aí, ó, o senhor vai tomar dipirona, vai para casa, se piorar, o senhor volta aqui. Alguns pacientes, isso acontecia, era a orientação lá em março, né? Fevereiro, março. E a pessoa, depois de 3, 4 dias, voltava já em insuficiência respiratória e morria. Porque a coagulação dentro dos vasos do pulmão se dá, quando ela se inicia, ela não para e vai se dando de uma maneira rápida. Inicialmente é na periferia do pulmão, depois ela pega o centro do pulmão, chega uma hora você não consegue respirar. A pessoa morre literalmente de excesso de gás carbônico no sangue. Né? Toxicidade do gás carbônico. E aí então, eu comecei a observar, junto com os médicos aqui do Gafreguinle, uma nova abordagem, né? Baseado também nos estudos que foram surgindo através do tempo. Você tem uma ideia, quando foi em março, a gente entra lá no PubMed, que é a base das revistas científicas do governo americano, tinham 1.700 artigos escritos.
Hoje já está em 7 mil. Então, nunca uma doença foi tão rapidamente estudada. O que eu comecei a perceber, e o pessoal aqui também, e vários outros colegas? Se você começa a tratar do início, você vai melhorando a inflamação, você vai acalmando, vamos dizer assim, o exército, para que esse exército ele não passe do fuzil para o canhão e para a bomba atômica. Então, existe uma estratégia para isso. Na primeira fase, o vírus está multiplicando muito. Então, você tem que dar remédio para o vírus parar de se multiplicar. Aí entra a azitromicina, que é um antibiótico, trata também bactéria do pulmão. Entra a ivermectina, que é um remédio para tratar verme. Né? Entra também a anita, que também é um remédio para tratar verme. Essas 3 drogas, elas impedem a multiplicação do vírus. Com isso, você diminui essa quantidade de vírus e então a resposta imunológica não é tão exacerbada. Quando você vai entrar na fase 2, que é justamente quando começa o processo de coagulação, você pode dar 2 drogas. A primeira é a heparina, que é um anticoagulante. Perfeito. E junto com a heparina, você usa uma droga chamada corticoide. O corticoide, ele bloqueia a ação do sistema imune no nosso organismo. Então, você desarma a bomba atômica com corticoide. Porque nessa fase, a quantidade de produtos do sistema imune no sangue é tão grande, que a gente chama de tempestade de citocina. Então, essa citocina ela é muito importante para combater as doenças. Mas ela, quando ultrapassa a quantidade, né, do que normalmente a gente vê, aí ela começa a fazer dano no corpo. Então, dá um problema, que é principalmente a coagulação. Então, você tem as fases que são importantes, que é aquela fase... desculpa aqui, pegar uma Fica à vontade, doutor. Pô, pelo amor de Deus, doutor. Poxa. Assim, a gente tem a fase, então, nessas 3 fases. É uma fase da replicação do viral, da multiplicação do vírus. Você tem uma fase inicial do processo inflamatório, né, que vai se agravando. A fase secundária, o sangue começa a coagular. E a fase terciária, o sangue está coagulado. Aí a pessoa morre. E quanto mais a gente vai entrando na fase, pior. Aí o que eu fiz? Comigo. Eu fiz comigo. Você imagina, lá em março, final de março, início de abril, comecei a ter os sintomas. Óbvio, né? O mané aqui vai lá atender todo o paciente, né? Mesmo usando proteção, mesmo fazendo as coisas, a gente não consegue escapar 100%, né? Aí, e agora? Vou morrer. É a primeira coisa que eu pensei, né? Vou morrer. Aí, o que você está se tomando hoje? Cloroquina, azitromicina, ivermectina, anita, alguns trabalhos falando sobre vitamina D em altas doses, zinco e vitamina C. Aí eu botar aquela pilha de remédio assim, aqui assim, em cima da mesa, né? Algumas coisas de horário e tal. Entrei em quarentena, né? Fiquei em casa aqui 14 dias sozinho, estou solteiro no momento. Agora que deve estar aparecendo a namoradinha aí, mas... Pô, quem não vai querer namorar com o secretário? Não. Aí o que aconteceu? Não. Aí eu fiquei 14 dias em casa. E o que eu fiz? Né? Quando eu já sabia da coagulação no pulmão, eu falei assim, pô, qual é o remédio que é anticoagulante que eu poderia estar tomando desde o início? Né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou tomar aspirina. Aspirina. Até perguntaram se a aspirina é bom, mas aí a sua colocação vai esclarecer a pergunta. A aspirina,
É o remédio que foi criado em 1889. 1889. Ela foi isolada e purificada a partir da casca do salgueiro. Porque desde a antiguidade se sabia que você fizer chá de casca de salgueiro, melhorava a dor. Então, esse remédio eles têm as seguintes propriedades. Primeiro, trata a febre. Então, Covid tem febre? Tem. Segundo, é analgésico. Covid tem dor? Tem. Terceiro, Covid causa inflamação. Aspirina não é anti-inflamatório? Sim. E quarto, a aspirina ela funciona como um anticoagulante. Então, se a doença causa coagulação dos vasos, você usa uma droga que ela é anticoagulante. Perfeito. A aspirina custa 80 centavos, de 535 centavos a de 100 miligramas. E eu comecei a fazer só 100 miligramas. Então, logo desde o início, eu fiz 100 miligramas por dia. Na fase 2, ainda não tinha esse conhecimento do corticoide. Então, eu entrei na fase 2, mas sem ter lesão no pulmão. Por quê? Porque meu sangue ficou anticoagulado. Mas eu tive todos os outros sintomas. Né? A gente começa a doença com uma dorzinha de garganta levezinha, aí daqui a pouco começa uma dorzinha de cabeça, aí você mede está 38 graus e meio de temperatura, aí daqui a pouco o nariz começa a ficar úmido. Normalmente ele não escorre muito, não, mas ele fica úmido. E aí você tem todo aquele sintoma de gripe. Você não tem mais fome, tem uma característica importante, é de não sentir gosto e cheiro dos alimentos, né? E você tem também uma característica entre os indivíduos, que assim, alguém pode ter 1, 2, 3 sintomas desses. Às vezes alguns não têm sintoma nenhum. E às vezes vão apresentar a combinação de todos. E eu tive a combinação de todos, menos a lesão pulmonar. Perfeito. Aí eu falei assim, aí de todos esses remédios, eu falei assim, pô, isso foi a aspirina. Né? Passado o tempo, saiu um estudo grande, numa revista mais respeitada de medicina do mundo, onde fizeram avaliação de 1.645 pacientes, para avaliar a eficácia da cloroquina. Depois de toda a análise de todos os dados desses pacientes, se concluiu que a cloroquina não interferia absolutamente nada na história natural, ou na mortalidade, ou na prevenção da doença. Nada, em nada. E a cloroquina ela tem um problema, porque ela é tóxica para o coração. A azitromicina atua no mesmo local. Então, quando você toma azitromicina mais cloroquina, a chance de você desenvolver uma arritmia cardíaca é muito grande. Possivelmente, muitos velhinhos lá na Itália morreram por causa do remédio, não pela Covid. Então, desculpa te interromper, só para você continuar a tua colocação. Não, na verdade, não tem a necessidade da cloroquina, é isso? No conhecimento atual... Não. Porque, olha só, há um mês atrás, a cloroquina era considerada um dos melhores remédios. Isso, Salvador. Mas depois de um tempo, a gente vê que não é tanto assim. Entendi. Já entendi. Porque a medicina, numa coisa muito nova, existe... por que está usando, então, a cloroquina? Vamos lá. Existem quase 100 substâncias produzidas pelo nosso sistema imune, chamado de citocina. Então, a citocina é que é a responsável pela inflamação. Então, essa citocina, ela é produzida e quando chega uma quantidade muito grande dela no sangue, é como se fosse a bomba atômica. Então, amigão aqui, ó, um cirurgião de coluna, ortopedista de primeira linha. Tudo bom? Meu afilhado de casamento. Tava vendo a live de vocês aí. Pô, obrigado, pô. Deus abençoe. Pô, mais Eu quero atrapalhar. É o Vinícius Magno. Está vindo aqui porque ele vai me ajudar a me dar ideias de como que a gente pode revolucionar a ortopedia e a cirurgia de coluna, principalmente a de coluna, né, no estado do Rio de Janeiro. Porra. A gente vai conversar aqui depois, porque esse é o fera, esse eu tiro o chapéu, esse é o que cara. eu acompanho ele desde que ele era aluno. Esse é o cara? É o cara.
Depois vou apresentar minha coluna para ele. Mas vamos lá, doutor. Pode apresentar que ele resolve. E resolve mesmo, tá? Ó, 800 candidatos para residência no INTO. Do Brasil inteiro, ele passa em primeiro lugar. 800. Sério? No INTO. Ficou 5 anos lá. E aí passou no concurso para professor aqui da Unirio, atuando no Gafreguinle. Perfeito. Para estar do teu lado, tem que ser bom. Abre a geladeira ali, que é uma gelada. Vê aí o que tu quer aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ô, doutor, para estar do teu lado tem que ser bom. Vamos embora. Não, esse é fera. Aí já quer conversar aqui comigo. Fui padrinho de casamento, apresentei a mulher dele há 10 anos atrás. Pô, tal, Você ajudou ele na profissão, arrumou uma mulher para ele. Fala para ele que agora é ele que vai ter que arrumar uma para o senhor, doutor. Não, mas eu já tô. Já tô. É uma mulher linda aí de morrer. Vamos deixar quieto. Deixa quieto. Um dia vou lhe apresentar. Você é rápido. Vou casar. Você é rápido na medicina, no serviço público e também no relacionamento. Vamos embora. Não, demorou 1 ano e meio até encontrar alguém que a gente possa, né? Demora um pouquinho, mas encontrei. Vamos lá. Não pode ficar falando muito não, que atrás invejosa. Mas vamos lá. Doutor, então, só, como eu estava falando... Não, vamos lá, vamos falar da nossa... Só para retornar ali onde eu estava falando, né? Certo. De uma forma bem resumida, né? A cloroquina, ela inibe as interleucinas ou citocinas de número 3 e 6. Certo. O sistema imune, né? Você tem normalmente... Eu posso dizer assim, a gente normalmente produz uma escala 3 de citocina numa doença comum. Certo. 3, vai até 3. Nessa, vai a 30. E aí, qual é a droga que a gente usa normalmente em alguma doença para diminuir essa interleucina? Cloroquina. Perfeito. Essa interleucina é liberada em doenças imunes inflamatórias, como a artrite reumatoide e o lúpus, por exemplo. Usado também na artralgia da chikungunya. E aí, o que acontece com isso? Você dá o remédio, diminui a citocina e melhora, então, a inflamação do lúpus, por exemplo, que é uma doença que o sistema imune fica produzindo substâncias contra o próprio corpo. Então, quando viram que aumentava muito a citocina no sangue, qual remédio? É cloroquina. Só que a cloroquina é uma droga que trata a malária. E aí, essa droga, Perfeito. em algumas pessoas que tinham malária e tomavam cloroquina, melhorava a dor. Aí o pessoal, melhora a dor? Aí começaram a usar a cloroquina também para tentar melhorar a dor. Só que para tratar a dor da doença reumatológica, você usa 4 miligramas por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos vai tomar 280 miligramas. São 2 comprimidos. Bom, o que se preconizou, então, para a Covid? Usar a dose da malária. Em vez de 280 miligramas, o sujeito começou a tomar 900 miligramas. Junto com a azitromicina, que também causa bloqueio no sistema elétrico do coração. Perfeito. Não, da parada cardíaca. Então, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, viu que a droga que realmente muda a história da doença, na verdade, são 2. É o anticoagulante e a substância chamada de corticoide. Perfeito. Essas 2 se iniciam na fase 2. Agora, o que foi o meu insight? É fazer aspirina mais precocemente. Porque quando você toma aspirina, ela já começa a bloquear a coagulação, não deixa o sangue coagular. A galera fala no popular assim, estou tomando para afinar meu sangue. Então, quando você chega lá na fase 2, 2A, 2B, que é a fase onde a inflamação está muito grande, o sangue vai coagular, seu sangue está anticoagulado pela aspirina. E aí, você, então, não vai ter a obstrução dos vasos. Mas, independente disso, algumas pessoas podem apresentar evolução. Mas serão menos. Eu, pessoalmente, tratei 30 pessoas assim. Perfeito. Eu comecei também a tirar drogas, né? Eu falei assim, essa cloroquina é muito ruim de tomar.
a urina fica amarela, dá gosto ruim na boca, dá enjoo. Aí eu falei, pô, não vou prescrever isso para meus pacientes, não. Saiu o artigo também dizendo que ela não funcionava muito bem. Entendi. E aí na fase 1, então, fase 1, 7, 10 dias, azitromicina, ivermectina, aspirina. Ou um remedinho chamado Anita. Perfeito. Agora, doutor, Até... só para te perguntar antes de eu dar as fases aí. Não adianta o cara que acha que tá, pensa que tá, ainda mais nesse momento, ansiedade, o pessoal acha tudo. Não adianta ficar tomando aspirina, Anita, como precaução, não, né? Não, porque aí, por exemplo, a Anita, em doses muito altas, né, ela pode ser tóxica para o fígado e ela pode também causar diarreia. A ivermectina, ela pode dar problema neurológico, se usado por muito tempo. A azitromicina, ela é um antibiótico, então pode dar resistência bacteriana. Não existe prevenção, porque a ivermectina, por exemplo, ela fica no seu sangue só durante 28, 30 horas. Perfeito. Depois ela... Então não adianta, vou tomar agora. Perfeito. Eu teoricamente estou protegido nas próximas 30 horas, aí daqui a 30 horas eu tomo outro. Aí acumula. Até a própria Novalgina também não adianta ficar tomando, doutor, todo dia. Pô, vou tomar Novalgina todo dia. Não adianta. É porque ela ataca a medula. Perfeito. E a ivermectina, ela ataca o sistema nervoso. Teve uma pessoa na África que ficou tomando a ivermectina por muito tempo, ela teve problema neurológico. Entendi. Então, você não pode fazer prevenção, não existe prevenção. Quando você pegou, você trata. Então, veja só, na fase 1 eu dei remédios que diminuem a multiplicação do vírus, eu já dei uma droga que é anticoagulante, entra na fase 2 eu tomo corticoide, perfeito, né? Já estou anticoagulado e vamos ver a evolução. Normalmente, depois do 5º dia de corticoide, ou seja, 7, né? Mais 5, 12, certo. 13, 14 dias já começa a melhorar os sintomas. Perfeito. Então, da fase 1 para a fase 2 é a hora de dar a pressão para poder matar o vírus, é isso? Isso. Os 7 primeiros dias. Para não dar brecha para ele. Azitromicina e ivermectina. Para não dar brecha para ele crescer para te matar, não é isso? Isso. Agora, quanto doutor, menor a quantidade de vírus, menor a quantidade de sangue coagulado. Perfeito. Deixa eu te fazer 2 perguntas que estão fazendo aí para atualizar só essas 2 perguntas. Primeiro, quem já pegou, pega de novo? Ou não? Ó, eu peguei, continuei trabalhando, entrei lá naquele CTI, fiquei atendendo os doentes tossindo na minha cara, eu não peguei mais, não tive mais nada. Faz a produção de uma substância chamada imunoglobulina, Não pode tomar aspirina, toma o quê? que é uma defesa para a gente. Perfeito. E essa defesa, né, quando vem um vírus novo, ela vai lá e neutraliza esse vírus, né, quando o vírus vem novamente. Perfeito. O que a gente não sabe? Porque, primeiro, se essa defesa ela fica duradoura, como sarampo. Você pega sarampo na criança, nunca mais você tem sarampo. Certo. Não se sabe quanto tempo ela vai ficar. A segunda característica é que essa imunoglobulina, essa IgG, ela é tão específica para o vírus que está circulando aqui hoje, que se o vírus fizer mutação e ficar diferente o ano que vem, essa proteção não vai funcionar mais. Porque a proteção é para o vírus de hoje, não para o vírus mutante de amanhã. Isso acontece na gripe, por isso que todo ano você tem que vacinar. Perfeito, entendi. Então, assim, neste momento, assim, eu não peguei, né? Não se pega mais, possivelmente, mas não se sabe isso. Entendeu? Agora, doutor, esse protocolo, você já está levando para o Estado? Você vai fazer um novo... Já fez ou vai fazer um novo protocolo em cima da sua experiência no Gafre? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Foi colocado um nome, até mesmo por mim, eu posso até dar aqui falar a minha culpa, que é a seguinte. O que a gente montou aqui no Gafre foi uma conduta terapêutica do Hospital Universitário Gafre Guimbe. Certo. Não foi um protocolo em si. O termo protocolo é que ficou errado. Né? Porque o protocolo
ele depende de você ter uma série de estudos, né? Você tem que montar um estudo. Por exemplo, eu tenho que pegar um grupo com aspirina, um grupo sem aspirina. Certo. Vamos lá. Azitromicina, ivermectina, aspirina. Azitromicina e ivermectina sem aspirina. Aí eu vou pegar 50 pacientes de cada, acompanhar ao longo de um mês. O que aconteceu com as pessoas? Perfeito. Quantos morreram ou evoluíram mal no grupo da aspirina e quantos morreram ou evoluíram mal no grupo sem aspirina. E aí você faz uma série de exames de sangue, etc. Quando chega no final daquele tempo proposto, de um mês, você vai fazer a análise de todos os dados que você coletou daquele paciente. E aí, quando você faz isso, você consegue dizer se a aspirina teve influência ou não no desfecho. Só que para você fazer isso, né, você tem que escrever o projeto, você tem que botar no comitê de ética, você tem que fazer o termo de consentimento livre esclarecido, você tem que selecionar os pacientes, você tem que ver quem vai atender, quem vai coletar sangue, quem vai coletar os dados. Daqui a 2 anos eu tenho resultado. Entendi. Aí, na verdade, o que a gente tem aqui, em vez de protocolo, que é o termo mais correto, porque as pessoas elas se prendem muito a nomenclatura. Protocolo, não sei o quê. Não, o que você está fazendo é conduta. Entendeu? Uma norma de conduta que o senhor vai colocar. É isso? Isso. A norma de conduta, eu estou naquela fase assim, que eu ainda não falei na televisão aspirina, né? A hora que eu falar aspirina, vai sumir aspirina de todo lugar. Posso falar um negócio com toda seriedade? Teve um comentário aqui, eu acho que foi do Leandro Gandola, que eu vi ali. Ele falou, sabe o quê? Amanhã não vai ter aspirina no Rio de Janeiro. Pois é. Mas eu tenho convicção de que a aspirina salva, porque eu fiz isso em 30 pacientes, pô. A aspirina custa 80 centavos, a de 500 e 35 centavos, a de 100. A heparina, que é recomendada lá na fase 2, ela custa R$70. Perfeito. E você tem que dar 2 por dia durante 5 dias. R$140 por 5 dias. As pessoas estão se degladiando aí, se contaminando nas filas por causa de R$600. Onde é que você vai ter dinheiro para comprar essa... durante 5 dias, você usar R$140 durante 5 dias? Ninguém tem. Agora, doutor, e quem tem alergia à dipirona, à aspirina? Qual pode ser o substituto? Aí não tem jeito. Existe uma droga chamada Xarelto, né, que é um anticoagulante, ou você vai fazer heparina. Entendi. Entendeu? Aí não tem jeito. Perfeito. Então, assim, mas quais são os... Primeiro, quem tem alergia. Segundo, quem tem úlcera gástrica. Entendi. Terceiro, quem tem insuficiência renal, mas que ainda não está fazendo hemodiálise. Porque a aspirina afeta o rim. Só que, olha só, eu faço 500 miligramas por dia, 5 dias. Depois eu reduzo para 100 miligramas. A dose de aspirina, eu posso ir até 2 gramas por dia. Ou seja, eu uso 1/4 da dose que eu poderia fazer. Quando você faz 100 miligramas, né, você está reduzindo em 20 a dose que eu posso fazer no paciente. Entendeu? Aspirina, qualquer um vai ali na farmácia e pega o remédio. Prático. A aspirina, ela funciona, como eu já falei aqui, para febre, para dor, para inflamação e para coagulação. Uma grande desvantagem da aspirina é que se você tiver algum sangramento, você não tem antídoto. E a aspirina demora um tempinho para perder o efeito. Por quê? Porque ela bloqueia uma partícula da célula, chamada plaqueta, que faz a coagulação do sangue, e você tem que, então, esperar as plaquetas serem renovadas. Isso demora em torno de 7 dias. Por isso que a pessoa que toma aspirina vai fazer cirurgia para aspirina 1 semana antes. Entendi. Porque senão vai sangrar. Perfeito. Aí a pessoa que toma aspirina, faz a barba, fica sangrando mais. Perfeito. Você dá uma pancada, fica roxo. Só que a aspirina, todo cardiopata infartor, ele vai tomar aspirina pro resto da vida. Perfeito. E ninguém morre. Aí eu pego
uma doença. Ah, o senhor tem que fazer. Mas eu tenho minha conduta. Eu tenho a minha. Eu sou médico. Se eu acho que o paciente está com febre, está com dor, está inflamado e vai ter anticoagulação, e eu, como médico, eu julgo que uma droga que combate a febre, que combate a dor, que combate a inflamação e que não deixa o sangue coagular, eu, como médico, eu tenho a prerrogativa de prescrever para o paciente. Então, na verdade, essa conduta, né, é diferente porque o protocolo é a coisa mais rígida. Já entendi. Para se criar o protocolo, você precisa fazer o grupo de estudo, tem todo um mecanismo. Agora, a norma de conduta, não. Você chega e implanta a sua norma de conduta. É a sua norma de conduta. Perfeito? Isso, eu sou médico. Pô, vem cá, será que o cara está com febre, eu não posso passar aspirina? Não para isso, não? Pô, não tem experiência suficiente no Gafrê na sua vida? É a sua norma de conduta. Mas isso é feito há 120 anos, 130 anos que se toma esse remédio. Isso. É o remédio mais vendido nos Estados Unidos. Você não nos está Estados inventando Unidos, a roda, não. Você só está utilizando o que a gente já tem há anos. Nos Estados Unidos, a dipirona não entra, porque a dipirona é de um laboratório alemão. Entendi. Então, não é paracetamol ou aspirina. As pessoas usam aspirina de 6 em 6 horas, de 500, para tratar febre, para tratar dor, para tratar inflamação. E aí, rapaz, é uma coisa de maluco. Como que as pessoas são tão enraizadas aos conceitos, né, que não usa. Não usa aspirina. Perfeito. Doutor, deixa eu te fazer uma... Tá todo mundo aí de boca aberta. Na verdade, quem está ganhando é o Rio de Janeiro. A tua chegada como secretário de saúde no cargo mais alto do setor público relacionado à saúde é o que você chegou. Mas você chegou porque você merece. Parabenizar também ao vice-governador Cláudio Castro, ao governador Wilson Witzel por te escolher. A cidade do Rio de Janeiro, o Estado vai nadar de braçada. Você já chegou. Primeiro, questão da unificação da regulação. Prefeitura e governo do Estado. Hospital de campanha, já vai botar... Já está decidido. Em 4 dias... Só para completar, a escala era para funcionar na sexta que vem. Perfeito. Eu assumi na segunda. Aí eu fui lá. Qual é a previsão? Não, daqui a 15 dias. 15? Eu quero isso aqui em 4. Está lá pronto hoje. Rápido. E eu ia lá todo dia. E eu vou te falar, isso já foi tão prático e bom. Por quê? Porque ontem eu presenciei uma menina de 1 ano e 6 meses já sendo transferida do Lourenço Jorge para o Pedro Ernesto. Então já é o hospital da prefeitura, ela precisou urgente, o que levava 1 semana, 10 dias, 2 semanas, já rápido, já com essa sua mexida, essa sua sinalização, ela já foi transferida para o Pedro Ernesto. Hoje, eu já vi chegando respiradores da prefeitura no Pedro Ernesto. A regulação, resumindo, a sua chegada em 4 dias já desburocratizou muita coisa, não é isso, doutor? Sabe por quê? Eu fiquei 10 anos trabalhando na emergência do Carlos Chagas, aos sábados. E eu sofri muito lá em Marechal Hermes, porque a gente não tinha, às vezes, eu chegava lá no sábado, não tinha remédio, não tinha respirador, não tinha equipamento, estava tudo quebrado e tal, e a população chegando. Eu terminei minha carreira no Carlos Chagas, na emergência, como vice-diretor, em 2014. Perfeito. E aí, em 2014, o Gafreguini estava falido. Aí eu falei, vou recuperar o Gafre. Tu é maluco? Não sei o que, eu não tinha nada... como é que eu vou dizer? Um trabalho desgraçado, eu larguei meus pacientes e comecei a trabalhar para reestruturar o Gafreguini e consegui. É muito trabalho, né? A gente trabalha demais. Perfeito. E aí, a gente vai aprendendo. E o Jean Willis, em 2013, bota R$1 milhão aqui. E naquela época começou a me levar para Brasília para aprender a pedir dinheiro para deputado. Então, ano passado, para esse ano, eu consegui 14 milhões e meio para o Gafreguini. Né? E eu comecei a aprender a falar com todos os deputados. Aí comecei a falar com o vereador, comecei a falar com todo mundo, conhecer todo mundo, trazer o pessoal para o hospital para ver o trabalho, o que estava sendo feito. O pessoal começou a respeitar e falou, pô, o cara está fazendo um trabalho sério. A gente está botando dinheiro aqui, a gente está vendo. Hoje eu tenho, no Gafreguini, a melhor oftalmologia do Rio de Janeiro, a melhor maternidade do Rio de Janeiro, um dos melhores centros
do Rio de Janeiro. Eu criei a bariátrica, cirurgia vascular e cirurgia plástica. Eu criei, de 2017 para cá, eu criei 4 serviços de cirurgia. Troquei todo o material cirúrgico, toda especialidade. Comprei todos os materiais top de linha. Aqui a gente está melhor do que o IBOL, que é um instituto particular de oftalmologia, né? Porque os meus equipamentos são mais novos, são zerinho. Então, assim, basta você ter boa vontade para resolver as coisas. E aí os amigos percebem e veem isso. E a gente vai igual um trator. Agora, a gente aprende também a mostrar o que se faz, né? Então, traz a mídia, traz as coisas, começa a atender. Você sabe fazer, né? você sabe, O prefeito. você sabe fazer, você sabe vender, você sabe trazer, você sabe agregar. Tanto que todos os vereadores respeitam e gostam, todos os deputados. Assim, você, lógico que a unanimidade é burra, mas é quase que uma unanimidade. Porque você fez isso. Você fez essa diferença. Sabe quem não vai gostar de mim quando eu falar da aspirina? É o pesquisador. É o cara que fica atrás da mesa, no computador lendo os artigos, fazendo os desenhos de estudo, etc, etc, pagando os outros para fazer. Aí eu vou falar para ele assim, meu amigo, você aí que é pesquisador, que está aí trancadinho na sua casa, com medinho da Covid, vem aqui, atende o doente, conversa com o doente. BBC, tira a bunda da cadeira. Isso. Vamos lá, vê como é que a doença se comporta, conversa, vê os sintomas, vê como responde ao tratamento. Sai da sua cadeirinha aqui, onde você fica aí estudando e falando coisas da opinião dos outros, e vem aqui e constrói sua opinião. Porque realmente eu estou cometendo um grande crime a ciência ao passar para um paciente que tem febre, dor, inflamação e precisa ser anticoagulado. Eu vou cometer um crime. Então, esses caras não vão gostar de mim. Entendeu? Para passar por uma aspirina. Então, cara, é uma coisa muito de doido, entendeu? E aí, qual é, então, as perspectivas que a gente quer fazer lá na secretaria, né? Hoje eu tive lá uma reunião com o nosso governador, porque o que eu falei para ele é o seguinte, governador, eu tenho carta branca? Tenho. Governador, eu vou ter que rever todos os processos de compra, vou ter que rever todas as licitações, vou refazer tudo, vai ter desconto em tudo. Eu vou enxugar a máquina e tirar os funcionários ineficientes, tá? A gente sabe que tem muita indicação, né? Mas tudo bem, se indicou, mas o cara é bom, parabéns. Mas indicou o cara é ruim, hasta la vista, baby, entendeu? Perfeito. Tem que trabalhar. Perfeito. Né? Então, nós vamos ver toda a metodologia e colocar uma programação de gestão que seja... Então, como é que a gente então vai desenvolver isso, né? Primeiro, montando um time, né? Olha como é que funciona. Eu tive a reunião com o Cláudio Clássico, que é o nosso vice-governador. Vice-governador e aí amigo. A gente discutindo um problema tal. Eu, falei isso. Pô, Ferri, gostei dessa história aí. Você pode fazer para mim em 24 horas um planejamento? A gente é amigo. Falei, esse cara tá me testando. Deu uma saída aí, deu uma saída. Não, eu tô falando assim. O vice-governador chega para mim e fala assim, Ferri, me dá em 24 horas uma posição sobre isso. Aí eu tenho que ter um subsecretário, que tem um time de técnicos abaixo dele, que vai me responder tecnicamente o que o nosso governador, vice-governador está pedindo. Então, primeiro você tem que montar um time. E esse time tem que ser um time de experts, e de pessoas que entendem o que estão fazendo, para tomar as decisões junto às equipes, para que o trabalho seja realizado dentro do nível central, para que isso possa ser aplicado lá na ponta. Mas... Doutor, é o seguinte, acho que você mexeu de lugar e deu uma travada. Enquanto você busca um lugar aí, eu queria agradecer aqui a nossa querida Patrícia Amorim, que está nos acompanhando, ao meu amigo deputado, a minha amiga Patrícia Amorim, o amigo deputado estadual Rodrigo Amorim, também
nosso amigo. Meu irmão. Um abraço, nosso amigo. É um cara que, pô, meu amigo das peladas, lá desde. Rodrigo não joga nada, não, mas participava da pelada lá nossa na Barra. Um abraço, meu amigo Rodrigo. Rodrigo Amorim, deputado estadual, e Patrícia Amorim, nossa querida amiga, subsecretária de Legado Olímpico, atleta olímpica. E a galera toda que está acompanhando. Mas está um pouco travado, doutor. Eu não sei se todos estão vendo aí. Eu estou vendo bem, estou ouvindo bem. Tá, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que desenvolver agora uma técnica que é chamada de matriz SWOT. A matriz SWOT é o seguinte: você pega a ameaça e a fraqueza, transforma em força e oportunidade. Certo. Então, qual é a ameaça? Essa pandemia e esse sistema todo doido que não funciona. Isso gera uma fraqueza, a população está morrendo. Certo. Então, eu tenho que pegar esse contexto todo e eu vou ter que transformar isso numa oportunidade de resolver e criar força com relação a isso. Para isso, o que eu faço? Eu tenho que identificar quais são os macro problemas relacionados à função de uma Secretaria Estadual de Saúde. Para que a Secretaria Estadual de Saúde serve? Quais são os problemas? Deu problema rapidinho. Congelou a imagem do doutor e nosso doutor Fernando Ferri vai voltar. Deu algum problema na imagem, mas ele já está voltando. Queria agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Só dá um alô se está me ouvindo. Agradecer mais uma vez a Patrícia Amorim, ao Rodrigo Amorim, né? Os dois Amorins, né? A Patrícia e o Rodrigo, dois amigos. Agradecer a todos que estão aí acompanhando o nosso bate-bola. Agradecer ao Valquimar, rapaz. Valquimar foi jogador do Vasco, meu amigo, meu irmão. O doutor já vai voltar aí já, né? Nosso doutor Fernando Ferri. E vamos fazer o seguinte, eu não sei se está travando aí. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí se vocês estão me ouvindo. Para eu trazer de volta o nosso querido doutor Fernando Ferri. Né? Trazer de volta aqui o nosso querido doutor Fernando Ferri, para a gente fechar aqui, pegar a reta final do nosso bate-bola. Mais um bate-bola com o Felipe Michel, hoje com esse cara aí, que é isso aí. Doutor Fernando Ferri, Voltamos. secretário estadual de saúde. Mas então, voltou Fernando Ferri. Eu não quero tomar muito seu tempo não, hein? Mas eu tenho tá tranquilo. Eu tenho mais três perguntas aqui. Só para eu concluir. Posso concluir rapidinho o que eu estava falando? Você, pô, pelo amor de Deus. Quem tá me rapidinho. A honra é você, pô. Rapidinho. Então, assim, você identifica quais são os problemas, que é os macro problemas. Doutor Fernando, olha só. Sim. O Instagram, ele dá 1 hora. Então, já está fechando ali o tempo. Eu preciso sair e voltar. Vamos sair e voltar? Pedir a todos aí que estão... Nós vamos sair do Instagram e vamos voltar. E todos... Vamos voltar aí. Porque está acabando. Passa rapidinho. Agora. Valeu. Voltem todos aí. Vamos embora. Oi, de volta. Mas vamos lá, doutor. Desculpa. Então, olha só. Eu não vou tomar muito teu tempo mais, não, tá? Meu tempo é seu, eu adoro falar isso. Eu estava falando o seguinte aqui, doutor. Teve um rapaz que até gente boa, e teve essa questão de eventos aí chegava, pô, é isso. Não pode, acabou. Mas é o doutor Fernando Ferri. Então, rapaz, mas o cara chegava, eu falei assim, pô, doutor Fernando Ferri mesmo? Aí eu, não, mas ele tá lá. Eu falei, tá bom, eu sei, mas ele não falou. Chega a ser engraçado. Eu falei, pô, falar o nome do doutor Fernando Ferri é passaporte, pô. Carnaval. Deixa quieto. Fala nome de doutor Fernando Ferri é passaporte, rapaz. Você tá usando o nome do... Pô, aí é golpe baixo, pô. Deixa quieto. Mas vamos lá, olha só. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Vamos voltar aqui. Macro problemas. Aí você faz os descritores.
Acho que todo mundo gosta, pô. Vamos lá, fala aí. Tá me zoando. Mas ó, aí você faz chamado de escritores. Você descreve esse macro problema e você tenta botar um percentual, um número, alguma coisa assim. Aí quando você faz a descrição do problema, você vai ver quais são as causas desse problema. E depois você também vê as consequências desse problema. E uma vez que você descreve o problema, vê a causa e consequência, você vê onde e como você deve intervir. Então, essa intervenção a gente chama de nó crítico. Perfeito. Então, você pega esse nó crítico, transforma ele num objetivo operacionalizado. E esse objetivo operacionalizado você transforma num plano de ação. Então, isso é chamado de plano de desenvolvimento estratégico. E aí você faz o plano de desenvolvimento estratégico e você começa, então, a desenvolver o plano de desenvolvimento estratégico. E aí você não precisa ficar pensando muito. E nem ficar apagando incêndio. Você planeja o que você vai fazer. Só que para fazer isso, primeiro, a gente está no meio de um furacão, de uma pandemia violenta. Perfeito. A gente está no meio de uma efervescência política, né? Porque você imagina, eu era, até pouco tempo atrás, lá a Bia, depois ela desistiu, né? Mas ela ia sair, o prefeito estava querendo me colocar no lugar dela, não entrei. E aí, eu sou funcionário federal, e aí eu tenho aquelas brigas, né, do governo do Estado, do governo federal, e eu sou funcionário público federal. No meio da pancadaria de tudo. Mas o que eu pensei? Olha, eu posso fazer alguma coisa para melhorar a saúde da população, salvar vidas. Esse foi o principal objetivo de aceitar, neste momento caótico, aceitar ser secretário estadual de saúde. As pessoas estão me chamando de maluco. Falam, Ferri, você é muito doido, como é que você vai entrar nisso? Aí eu falei para o pessoal assim, sabe por quê? É o seguinte, já está tão esculhambado, se der certo, valeu. Mas se der errado, já estava esculhambado mesmo, eu volto para a universidade e fico no meu laboratório. Só que o que a gente faz? Né? A gente usa toda a expertise que a gente aprendeu ao longo da vida. Perfeito. E que, na essência, para dar o resultado, é o seguinte, bota a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você montar um time de futebol, o cara que gosta de jogar lá na ponta direita, não adianta botar ele de zagueiro. O cara que gosta sabe fazer gol, empurrar a bola para a rede, não adianta botar ele de goleiro. Então, o que você faz? Acha. Isso, aí você monta o time e deixa o time trabalhar. E você vai agregando pessoas boas. Entendeu? Por exemplo, eu trouxe para o time aqui o Edmilson Migovski. É um dos melhores médicos e pesquisadores que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Então, Migovski, meu grande amigo Migovski, você é o cara mais respeitado dentro do meio médico aqui do Rio de Janeiro. Vamos trabalhar? Vamos. O que você quer, meu filho? Meu irmão. Ele, eu quero o Vital Brasil. Aí, então, tudo bem, vamos trabalhar lá, você vai ser o diretor de lá e vamos botar para funcionar. Aí tem, ou seja, eu pego os talentos e coloco os talentos no lugar certo. Tá bloqueando um pouco. Tá me ouvindo? Doutor, é igual futebol. É igual futebol, é só o treinador não mexer. Até, desculpa, aproveitar que a Aline ali falou uma questão. Falando em futebol, o Flamengo... seguinte, se puder responder, doutor. O Flamengo voltou a treinar. Sim. O Flamengo voltou a treinar. A Aline até falou ali. Como é que você pensa essa questão de atividade física, da retomada da atividade física, da volta dos treinamentos dos clubes? Como é que vai ser? Como é que você pensa disso? Como é que você pensa em construir isso, doutor? Bom, vamos lá. Não sei se você sabe, eu faço parte ainda do grupo técnico que orienta o nosso prefeito. Perfeito, eu sei disso, desde o início. Tá? Desde o início. Eu, professor Tanuri, da UFRJ, o Edmilson Migovski, também da UFRJ, o professor Celso Ramos, que é da Academia Nacional de Medicina, ou seja, são um grupo de a secretária de Saúde, que é médica, o Alexandre Campos, que é médico, ou seja, a Cláudia Lunardi é médica.
Então, ele pegou um grupo de especialistas e ele faz uma reunião pelo Zoom. E aí, o que o prefeito fez? Ele recebeu a federação de futebol e a federação ela mostrou um plano, tá, para poder voltar aos treinos. Era um plano até rígido, né? Qual é o problema de todo plano? Tem um defeito, se chama ser humano. Você pode botar no papel o plano mais perfeito do mundo. Sempre vai ter um desgraçado que vai sair fora do planejamento. Perfeito. Então, a federação participou da reunião com o grupo e depois de um tempo que eles apresentaram o que eles queriam, as propostas, mandaram os documentos, fizeram tudo. No papel estava muito bonito. O problema é operacionalizar aquilo que eles colocaram ali. E aí o prefeito, então, agradeceu a presença deles e se reuniu só com o grupo técnico. Neste momento, nós não podemos liberar o treinamento, porque eles estão preocupados com a perda de massa muscular, condicionamento físico, etc., porque eles são atletas de altíssimo rendimento. E a inatividade faz com que ele perca a sua condição física. Mas isso poderia ser um exemplo ruim. Se o futebol pode, por que a luta não pode? Por que o judô não pode? Por que eu não sei o que não pode? Por que eu não sei o que? Está todo mundo testado. O teste negativo não quer dizer nada. Eu coletei hoje o teste lá do narizinho, deu negativo, mas eu peguei o vírus amanhã. Perfeito. Então, isso não quer dizer nada, não é garantia de que você não vai ter o vírus. E você vai fazer um exemplo ruim para a população. Porque, como a gente fez aqui uma espécie de um isolamento, né? Não muito rígido, mas em torno de 50%, né? Que a gente conseguiu de isolamento. O que a gente está vendo agora é que há uma tendência em queda do número de novos casos. Isso já está sendo visto nas UPAs, vai começar a ser visto nas emergências, e cada vez você vai diluir mais a prevalência, né? Que são o número de casos novos, numa determinada região, dos números de pacientes com Covid. Então, esse isolamento ele só serve para isso. Agora, quando a gente introduz o tratamento precoce, logo na início da fase 2, interna, faz o corticoide, faz a heparina, esse paciente fica 3 a 5 dias internado, que é o tempo que passa a tempestade de citocina, depois ele volta para casa com alta e raramente vai evoluir. Aí a gente está fazendo essa proposta. Então, é um exemplo ruim, né? Aí o que a comissão decidiu? O prefeito, neste momento, a comissão recomenda que não permita ter os treinos. Como é que eu boto para treinar futebol e vou dar o exemplo para os outros? Esse foi o único motivo. Prefeito, a curva da doença está se modificando. Então, nós vamos ver como essa curva vai se comportar. Pode ser que a gente reavalie daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Vai chegar uma hora que a gente vai falar, olha, tudo bem, agora já dá para liberar. Por quê? Porque o número de casos novos vai chegar... Qual é a ideia? É que o número de casos novos... Oi? Desculpa te incomodar. Só para você fazer uma pergunta. E mesmo assim, não pode ser retomada de cara. Olha só, quando você está correndo, né, você aumenta a sua frequência respiratória. Perfeito. Essa frequência respiratória, ela joga gotículas para fora de água que sai do pulmão e que estão repletas de vírus. Quem está correndo atrás, nos próximos 20 metros, vai respirar vírus. Entendi. Vai deixando um rastro de vírus. A pessoa corre atrás, vai pegar vírus também. Mas o cara testou. Testou semana passada, está negativo. Entrou em contato com o vírus ontem, ou há 4 ou 5 dias, e vai transmitir esse vírus para os outros. Então, qual é o conceito, então? O conceito, então, é o seguinte.
O que é o abaixamento da curva? É quando você começar... Hã? Alô? Não escutei. Oi? Tá me ouvindo? Saiu minha voz aí? Neste momento, não. Neste momento, não é o recomendado. Entendi, perfeito, doutor. E as É o academias, mesmo doutor? problema. Sexta-feira, a minha voz... É o mesmo problema. Deixa eu te explicar por que a gente toma. Olha só. Por que a gente faz essa questão do isolamento? Né? Qual o motivo? A gente sabe que prejudica a economia, a gente sabe que prejudica muita gente. Só que, assim, você tem uma linha dentro de um gráfico que é o seguinte. Essa linha aqui, ela significa a minha capacidade de atender pessoas no sistema hospitalar. Se você tem muito caso, esses casos eles sobem além da linha. Então, vou imaginar, você tem 100 leitos disponíveis de CTI. Certo? Certo. Então, só que eu tenho para internar 300 pacientes que se contaminaram. Vão faltar 200 leitos. Quando você faz o isolamento, você não tem 300 pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Você passa a ter 80. Você tem 20 leitos vagos. Aí passa... É que quando a epidemia, a gente observar que fica abaixo da linha, o número de casos lá na população, que o sistema comporta, aí você pode começar a relaxar. Por quê? Porque Perfeito. a imunoglobulina, aparentemente, ele causa imunidade. E a gente tem uma proposta de se fazer a testagem em massa. Né? E aí, quando você tiver um percentual em torno de 70% da população com imunoglobulina, aí você pode liberar com mais facilidade, com mais segurança, você vai evitar o óbito. Não sei agora, né, com essa nova proposta que eu fiz, dessa conduta adotada aqui no Gafreguini, se isso vai dar certo. Certo. Por quê? Porque você vai pegar uma grande quantidade... A enfermaria é muito, muito, muito mais barato, muito, muito, muito mais fácil de você colocar o paciente e você tem muito, muito menos tempo de internação. Então, você faz a internação precoce. Porque como é que é na UPA hoje? Ah, doutor, eu estou aqui, eu estou com esse sintoma de Covid, eu estou muito cansado, eu só quero dormir, estou com dor de cabeça, tive diarreia, e aí satura lá, aí o normal é 98, 99 saturação. Está 97, 96, aí olha, examina, ausculta, não tem nada. Não, meu filho, toma aqui, ó, toma dipirona, vai para casa, se a falta de ar piorar, você volta. Perfeito. O cara Agora, volta doutor, para o público. deixa Aí o eu que fazer você tem uma que pergunta. fazer? Nessa fase, você faz a tomografia, 25%, 30% do pulmão interna. Dá o anticoagulante, dá o corticoide. A gente chama isso de compensar o paciente. Óbvio que isso tudo vai depender do estado do paciente, da avaliação, que quem prescreve é o médico. Então, o médico, no tempo certo, vai dar aquela medicação. Resultado, não vai coagular o sangue, o cara não morre. Se a gente conseguir isso, se isso for verdadeiro, né, e a gente tiver 70% da população já com a imunoglobulina, você pode flexibilizar. E eu acredito que agora esse movimento que está fazendo cair a curva, eu acho que talvez, se continuar caindo do jeito que está, né, talvez aí já em junho, julho, a gente já comece a afrouxar as questões de comércio, né, shopping, etc, etc. Mas você doutor, tem uma característica. Porque, ó, a Zona Sul, os hospitais privados, já está começando a ter leito de CTI vago. Não tinha. Muita gente morreu. Entendi, entendi. Então, agora, pô, está diminuindo. Ah, quando chegar lá. Estou te ouvindo, doutor. Chega lá, numa... Falou? Estou me ouvindo. Voltou? Tá me ouvindo, doutor?
Alô? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, Então, deixa eu só te quando fazer uma você pergunta. chega numa fase onde você tem mais... Olha, quando você não chega numa fase onde você tem mais leitos disponíveis do que doentes, você começa a liberar Flexibilizar. isso, flexibilizar com responsabilidade. Isso está acontecendo na Itália. Rapaz, na Itália, Doutor, para você não... doutor, deixa eu te Sim. fazer uma pergunta. O Rio de Janeiro corre risco de ter lockdown ainda? E quando que você acha que chega esses 70%? Ó, eu acho que neste momento não tem ainda a necessidade de fazer lockdown. Por quê? Porque estão diminuindo o número de casos. E esse isolamento que a gente fez durante esse tempo possivelmente ajudou bastante. Ainda tem bastante gente para regular? Tem. Mas à medida que a gente está abrindo esses hospitais, a gente começa a dar uma resposta boa. A partir do momento que a gente está aumentando o número de altas, a gente dá uma resposta boa, porque a gente vai chamar a rodar leito, né? Aquele leito vai ser muito mais gente naquele mês. E aí você tem que fazer isso, acompanhar os estudos epidemiológicos, e a partir, então, dos resultados dos estudos epidemiológicos, você vai começar a tomar decisão. Quer ver um problema? Quando a pessoa faz um lockdown, por exemplo, no município, e impede a circulação de pessoas, a doença não entra. Então, aquela pessoa está... Quando você faz o relaxamento, aí o vírus entra. Entra, se dissemina naquelas pessoas, e aí você vai ver que o vírus faz isso. Mais duas perguntas, doutor, para te liberar aí, porque você está sendo, como sempre você foi. Primeiro é saber o seguinte, nós temos uma reunião sexta-feira com o Conselho Regional de Educação Física com o prefeito. Primeiro, eu queria saber se poderia ver na sua agenda um dia para eu levar o pessoal do CREF para poder criar um protocolo para retomada, quando você achar que é o momento ideal, da retomada da atividade física, das academias, para ir criando um protocolo, para a gente já se planejar para quando você achar que é o time ideal. Primeiro, dizer sobre isso do CREF. E segundo, o que você enxerga do momento que vai chegar a esses 70%? Quanto tempo você acha, mais ou menos? E se você é a favor dessa retomada no momento certo da atividade física, lógico que é, do comércio, qual o momento que você acha que isso pode se chegar? Então, olha só, isso é uma pergunta difícil de responder. Você não tem bola de cristal. Por isso que o prefeito montou um grupo, são mais ou menos 20 pessoas, 20 médicos. Científico, não é isso? Isso, é o comitê científico. Isso. São 20 pessoas altamente qualificadas, como que você entendem de epidemiologia, de virologia, de clínica médica, de intensivismo. Então, você, para tomar uma decisão como essa, você tem que tomar... É muito complicado para você ter uma pessoa só para bancar isso. Se der certo, pô, valeu, não sei, mas se der errado, meu amigo, vai pagar um preço alto. Então, mas o que tem acontecido? A gente tem visto lá fora, que depois que passa todo esse problema, a economia vai voltar ao normal. Está voltando já nos outros países, já está sendo flexibilizado, as pessoas estão sendo testadas, todo mundo mantém ainda um distanciamento social, passa o álcool gel, lava a mão, usa máscara. Mas qual é a vantagem? Se a pessoa ficar doente, eu tenho leito para colocar, pô. É só por isso que tem o lockdown. Eu não posso ter uma quantidade absurda de doentes. Então, quando a curva cair e a gente vê, opa, tem mais leito disponível, não tem problema, porque se a pessoa pegar e desenvolver a doença, a gente tem como internar e tratar. Só que nesse momento a gente tem, no município, se eu não me engano, são 6,5 milhões, né, de pessoas. Isso. E aí você vai ter, ao mesmo tempo, 100 mil pessoas doentes. E aí? Não tem lugar nenhum no mundo que consiga dar conta disso. Então, faz isolamento, ganha tempo e tal. Acredito que lá para junho, agosto, a gente já consiga flexibilizar bastante. Talvez antes, mas vai depender dos dados epidemiológicos, vai se depender do comportamento da doença. E aquele município que se isolou totalmente, ele vai ter lá o seu pico. Não, ele vai ter lá o seu pico, porque quando o vírus entrar, vai ter uma população
que não tem IgG. Entendi. Então, essa população vai ter que fazer IgG. Nesse processo, alguns vão ficar graves. Mas nós ganhamos tempo. Nós montamos os hospitais de campanha, nós botamos os respiradores, nós compramos os remédios, montamos a logística. Por quê? Porque essa doença começou em dezembro, cara. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, meio de maio, 5 meses e meio. Como você estrutura para enfrentar uma pandemia dessa horrorosa em 6 meses? Não dá, é impossível. Por isso vai morrendo um monte de gente. Então, aí o que acontece aí? O que nós vamos começar a observar é o que já está acontecendo, está diminuindo a quantidade de casos novos na UPA. A gente vai começar a observar que vai começar a ter mais leitos disponíveis. A testagem, ela é uma arma eficaz. Mas qual é o problema? Como tudo, as pessoas se aproveitam da situação e aí um teste que mais ou menos custaria R$20, eles estão cobrando 150.